Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E hoje então nós vamos dar continuidade ao estudo da semântica. Semântica, área essa que estuda a significação das palavras. A gente viu anteriormente sinonímia, parônimo, homônimo, a gente também viu hiperônimo, hipônimo e agora, gente, nós vamos ver sinonímia, mas a sinonímia entre frases. Vamos entender como que isso funciona. Além dos sinônimos entre palavras, é possível observarmos a sinonímia entre frases, que também é chamada de sinonímia estrutural. Uma frase muda a estrutura, mas o seu sentido geral permanece o mesmo. Então, nós temos aqui, é caro comprar peixe. Peixe é caro de comprar. Por que ocorre a sinonímia? Vamos analisar aqui, ó. Gente, eu tenho lá, é caro comprar peixe. E a segunda é peixe é caro de comprar. Ó, gente, se eu for analisar, coloco o é como a palavra 1, 2, 3, 4. Palavra é aparece aqui? Sim. Caro, também. Comprar, também. E peixe, também. Ou seja, gente, só acrescentei essa preposição de aqui. Ou seja, se eu for analisar aqui essas duas frases, elas apresentam estruturas muito parecidas. Justamente porque, gente, ambas estão passando exatamente a mesma ideia. Só que eu ordenei as palavras de forma diferente, mas o significado delas é basicamente o mesmo. Então, isso que é importante a gente tirar de sinonímia entre frases. São construções parecidas que têm significados parecidos também. Assim como, no caso das palavras, a inversão de alguns termos dentro da frase pode representar mais do que uma escolha estilística do autor. Então, nós temos ali, Juliana é mais esperta que Raquel e Raquel é menos esperta que Juliana. Ou seja, gente, estou passando a mesma ideia. Juliana é mais inteligente, Raquel não. Só que daí eu tenho diferentes formas de construir isso. Posso colocar primeiramente que a Juliana é mais esperta que a Raquel, dando, relevância maior para Juliana. E na segunda, a Raquel é menos esperta que Juliana. Então, aqui dando destaque, então, para a Raquel. A gente pode reparar que o conteúdo permanece praticamente o mesmo nas duas frases. Porém, no segundo fragmento, a ênfase não está necessariamente na beleza de Juliana em relação a Raquel. Há um argumento de sentido contrário, no qual Raquel comanda a ação. Então, a gente percebe, gente, que ali, nós estamos tendo essa discussão sobre qual é mais e qual é menos. Só que dependendo do que eu coloco, eu dou maior relevância para uma das duas. Então, isso que a gente tem que tirar de ideia aqui. Isso também, gente, é uma forma de sinonímia entre frases. Eu tenho, por exemplo, aqui. Caio comeu o sanduíche. O sanduíche foi comido por Caio. Notamos que no primeiro caso, a voz ativa indica o sujeito que realizou a ação, dando destaque a ele. Já no segundo caso, é a ação que recebe a atenção principal. Por mais que as frases pareçam equivalentes, há uma intencionalidade por parte de quem escreveu. Então, gente, quando eu coloco lá na voz ativa, vamos pegar um outro exemplo. Se eu coloco o motorista bateu o carro. Qual
informação que é mais importante? O motorista. Agora, se eu coloco na voz passiva, o carro foi batido pelo motorista. A informação que eu estou destacando aqui, então, é o carro. Ou seja, gente, mudou a informação? Não, eu só estou mudando a pessoa que é dada a tal relevância. Mesmo caso ali, Caio comeu um sanduíche. O meu foco está no Caio. Mas, se eu colocar o sanduíche for comido por Caio, o meu destaque está no sanduíche. Mas ambas as informações são exatamente iguais. Gente, vamos ler aqui rapidinho essa música. Eu falo de amor à vida, você de medo da morte. Eu falo da força do acaso e você do azar ou sorte. Eu ando num labirinto e você numa estrada em linha reta. Te chamo pra festa, mas você só quer atingir sua meta. Sua meta é a seta no alvo, mas o alvo, na certa, não te espera. Eu olho pro infinito e você de óculos escuro. Eu digo, te amo, e você só acredita quando eu juro. Eu lanço minha alma no espaço, você pisa os pés na terra. Eu experimento o futuro e você só lamenta não ser o que era. E o que era? Era seta no alvo, mas o alvo na certa não te espera. Eu grito por liberdade, você deixa a porta se fechar. Eu quero saber a verdade e você se preocupa em não se machucar. Eu corro todos os riscos, você diz que não tem mais vontade. Eu me ofereço inteiro e você se satisfaz com metade. É a meta de uma seta no alvo, mas o alvo na certa não te espera. Então me diz qual é a graça de já saber o fim da estrada. Quando se parte rumo ao nada, sempre a meta de uma seta no alvo, mas o alvo na certa não te espera. Então me diz qual é a graça de não saber o fim da estrada, quando se parte rumo ao nada. Gente, por que eu coloquei essa música aqui? Para a gente entender o que é antononímia. Antononímia, gente, é a mesma coisa que antônimo, ou seja, ideias opostas. Então a gente viu ali, gente, que nós temos a todo momento essa oposição de ideias, justamente porque são duas formas opostas de se ver a vida. É a mesma coisa a gente coloca como opostos, o bem e o mal, preto e branco. Então são opostos, tá? Por isso que o autor, utilizou palavras que se opõem umas às outras, como vida, morte, azar, sorte. Então isso que é, gente, antononímia, que também a gente chama popularmente de antônimo, não antônio, tá, gente? Antônimo, porque são ideias opostas. Então a música ali, ela é toda construída a partir de oposições. Então tomem cuidado, gente. Sinonímia entre frases. São frases parecidas, mas que a mensagem é igual. Até porque, gente, sinonímia são palavras com significados parecidos. Antononímia é quando eu tenho oposição. Então, eu tenho ali palavras com significados opostos. É a mesma coisa, português e matemática. Por que são opostos? Português envolve somente letras, matemática envolve os números. Então, a gente pode ver essa oposição de ideias. Então, é isso que é importante a gente lembrar. Sinônimo, igual. Antononímia, oposto. Tanto que a galera tem muita dificuldade, por exemplo, a gente vai ver mais pra frente, de entender a diferença de antítese e paradoxo, que também trabalham, gente, com oposições. Só que, obviamente, lá pra frente a gente vai explorar isso de forma mais tranquila para ver exatamente como isso se aplica, tá bom, gente? Importante é que vocês lembrem. Sinonímia,
parecidos, porque a gente não tem sinônimos perfeitos no português, e antonímia, oposição. Bom, gente, espero ter ajudado vocês em mais uma aula de língua portuguesa. Até a próxima!